Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyom Mabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bom dia a todos. Verso 27, fechando o capítulo 5, como eu estava dizendo antes, né, do início da aula. No finalzinho, depois do Lord Krishna ter mostrado para a gente, né, os os different ashramas e as different sadhanas, provado, né, pela lógica, né, de que ambas nós temos opções a respeito dos nossos estilos de vida, né, dos nossos ashramas, mas não temos escolha a respeito das sadhanas. As sadhanas são somente duas: Karma Yoga, Karma Dharma Yoga, que inclui meditação, ou Upasana, e Jnana Yoga, que é o caminho da reflexão, contemplação e compreensão das declarações de identidades apresentadas nos Upanishads, né? Então, no verso 27, o Swami Paramarthananda, na parte final deste capítulo 5, ele falou sobre os benefícios, né? Os benefícios, as sadhanas, e no finalzinho, os benefícios do autoconhecimento, né? Os valores, né? As vantagens do autoconhecimento, né? E aqui no finalzinho, nas últimas poucas versos, 27 a 29, se não me engano, ele fala sobre algumas sadhanas, né? E é muito interessante, porque essas sadhanas que ele introduz no finalzinho desse capítulo 5 se referem à meditação. Ele está fazendo uma introdução ao capítulo seguinte, que é o capítulo 6. Então, ele diz, tendo mantido fora os objetos dos sentidos, né? Então, o indivíduo ele vai simplesmente fechar, né? Fechar os contatos com o mundo exterior, o mundo dos objetos que produzem ragas e dveshas, né? Atrações e repulsões, né? Que ativam as nossas vasanas, né? Então, a gente fecha. Por quê? Porque agora é o momento que eu quero dedicar para a minha sadhana espiritual, né? E, neste caso, é uma sadhana de controle da mente, que é o controle mais difícil. Mas, para controlar a mente, eu tenho que controlar os canais sensoriais que se conectam naturalmente, espontaneamente, com seus respectivos objetos. Então, eu simplesmente fecho esses canais, né? Não dando atenção, com os olhos abertos ou com os olhos fechados, como queiramos, né? E aqui a proposta é manter a visão entre as sobrancelhas, o que pressupõe que os olhos podem ficar abertos. A meditação, o Upasana, ela pode ser feita com os olhos fechados. Quando a gente fecha os olhos, a gente não vê os nomes, cores e formas, né, no mundo físico material. Aí, assim, vamos fechar que é melhor. Quando a gente fecha, aí a gente vê o mundo interior, os pensamentos, sensações, sentimentos, e todo aquele mundo interior é uma distração, né, e uma perturbação tanto ou maior do que aquela do mundo exterior. Portanto, existem pessoas que preferem meditar com os olhos abertos. Na aula passada eu falei que eu experimentei ambos, né, no meu processo, meditar com os olhos abertos. Aqui, né, é sugerido que você mantenha a visão entre as sobrancelhas. Quando você faz assim com os olhos, não é que alguma coisa vai aparecer ali, simplesmente você fica numa condição de os olhos abertos, mas sem permitir que eles estejam focados nos objetos do mundo, né? Um outro modo é você manter os olhos abertos e desenvolver a capacidade de observar, ver o espaço, mas rejeitar os nomes, cores e formas que surgem no espaço. Então, você está olhando para quê? Eu estou olhando para o espaço.
né? Então, quem é que meditava de olhos abertos, olhando para o espaço? Ramana Maharaj. Ele era famoso por permanecer meditando com os olhos abertos, olhando no espaço, jamais ficando fixado nos namarupas, mas fixado no espaço, porque o espaço é um dos melhores símbolos daquilo que pervade tudo, a consciência, a existência, a nossa real natureza, né? Então, aqui a proposta é uma visão entre as sobrancelhas para aqueles que conseguem podem também visionar, né, envisionar o espaço, mantendo os olhos abertos, vendo, né, o espaço no qual todos os nomes e formas ocorrem. E para aqueles no nível ainda mais sutilizado, mais avançado, você pode manter os olhos abertos, deixar que os nomes, cores e formas apareçam, mas você vê através dele o substrato de tudo, é somente Brahman, 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 Brahman. Os olhos estão abertos, eu estou vendo Brahman em tudo. Naquele estágio de capacidade de meditação, a meditação já não é nem mais tão necessária, porque eu abro os olhos e eu vejo Brahman, eu vejo substrato, eu vejo consciência, existência, não vejo nada além disso, né? Mas, inicialmente, nós podemos manter a visão aqui e a respiração, nós vimos, a inspiração e a expiração é inevitável, os pranas estão mantendo esse corpo vivo, né? Então, você precisa fixar a sua atenção, né, nos pranas, e é muito simples, você percebe o ar entrando e saindo daqui, entrando e saindo. Na medida que você vai ficando mais e mais capaz de fazer o Vipassana, né, ou essa forma de, de pranayama, você percebe o ar entrando, indo até aqui embaixo, né, no seu estômago, na sua barriga, e depois voltando gradualmente saindo. Então você começa a acompanhar esse ar, entra, bate lá, tem um momento que ele nem entra nem sai, aí ele começa a sair, aí ele começa a entrar. É uma meditação maravilhosa para produzir foco. E quando a gente controla os pranas, quando a gente controla a entrada e saída desse ar inteligente, né, que sustenta todas as nossas funções fisiológicas, quando a gente controla ela, ela se torna sempre mais, né, mais shallow, né? Em vez dela fazer isso, ela vai ficando assim, ela quase que para. Quando a respiração quase para, a mente quase para também, porque elas estão interconectadas, tá? Então, eu dei alguns exemplos também de minha experiência direta no passado, até mesmo antes de ter ideia do que estivesse acontecendo comigo, né? Então, essa é uma propaganda, publicidade do próximo capítulo, né? Mas ainda assim, Krishna introduz mais um tópico no final, que é o tópico do meditação, né? Que é o tópico do dhyana, né? Discutiremos mais sobre meditação no próximo capítulo. Mas como Krishna discute brevemente, eu também vou abordar e vou elaborar um pouco sobre isso. O Krishna apresentou 3 versinhos, né, sobre a meditação para fazer publicidade. E aí o Swami falou, opa, deixa comigo que eu vou expandir isso, né? E aí agora eu também vou expandir ainda mais, né? Então ele diz que a meditação será prescrita, né, para assimilação dos ensinamentos, né? Discutiremos, mas como Krishna discute, mencionarei apenas um pouco sobre a meditação será prescrita para assimilação do ensinamento do Gita. Então, a meditação ela é prescrita no nível mais preliminar, não para assimilação realmente, mas para preparação da mente. Ela é prescrita para produzir uma mente, desenvolver uma mente, cultivar uma mente mais focada, né? Mais serena, mais pacificada, né? Com mais sattva-guna, com mais clareza, né? Então, no estágio inicial, é prescrito para melhorar a mente, preparar a mente, purificar a mente, para que mais tarde, uma vez esta mente esteja apta, ela possa
seguir a lógica das declarações dos Upanishads, né? Com a ajuda, né, de uma exposição boa de um dos nossos Mahatmas, dos nossos professores, e aí assimilando esses ensinamentos, né? Então, ela vai ser capaz de assimilar e internalizar esses ensinamentos. Porque, como nós sabemos, este conhecimento, este autoconhecimento, precisa desenvolver raízes no subconsciente ou no inconsciente, né? Isso é importantíssimo. E o Swami aqui nos lembra, mais uma vez, que as reações do dia a dia nossas quase que todas vêm, né, do subconsciente, tá? Então, são as nossas reações, como se diz, intuitivas não, espontâneas, automáticas, né, mecânicas. Como é que é aquela palavra? Os animais, eles respondem Condicionado instintivamente. instintivamente, tá? Então, a maior parte das nossas reações são instintivas, né? E elas vêm da onde? Elas vêm da nossa mente subconsciente, né? Então, nós precisamos que esse conhecimento esteja depositado na nossa mente consciente, inconsciente. Por quê? Senão, toda vez que eu tenho uma situação e eu preciso dar uma resposta, eu não posso pausar e dizer assim, opa, espera aí, porque eu tenho que consultar as minhas escrituras do Vedanta antes de eu apresentar uma resposta, né? O mundo não para a gente dar uma pausada. O mundo requer respostas de momento a momento. E essas respostas, a nível consciente, né, elas estão prontas, mas a velocidade de estímulo e resposta é tal, né, que não sempre o conhecimento que nós temos a nível consciente, né, é suficiente para apresentar respostas adequadas, né, respostas fundadas na sabedoria espiritual, porque ela vem, né, instintivamente do nosso corpo causal, das nossas tendências, das nossas vassanas, né, da nossa mente subconsciente, né? Então, as nossas respostas quase sempre são reações, as reações vêm da mente subconsciente, a mente subconsciente precisa estar purificada, consolidada nesta compreensão, neste conhecimento espiritual, de modo que a gente possa responder de novo, sem pausar o mundo, pausar a vida e dizer, opa, não vou responder agora. Às vezes é importante a gente colocar uma pausa. Imagine que, né, a gente tem um companheiro, uma companheira e tem um certo atrito, conflito, aí começa aquela famosa discussão, né? Aí quando você vê que na discussão, né, a temperatura do intelecto vai subindo, quando tem mais, né, calor, a gente está dissipando energia intelectual em calor, em emoção, em irritação, em raiva. Aí você vê, não, isso aqui vai dar encrenca, não serve o propósito de resolver essa questão. Aí você pode pausar realmente, dizer assim, olha, isso aqui é uma situação entre você, não é eu no escritório com o meu chefe, com meus colegas, aqui entre eu e você, vamos jogar, apertar o pausa, vamos esfriar as temperaturas, daqui a uma hora a gente volta a falar nisso. Aí é possível fazer, né? Mas, em geral, a gente não pode fazer isso, né? A gente reage, né? A gente tem essas reações, né? E muitas vezes as reações emocionais, né, mais exageradas, né, mais irritáveis, mais violentas, né, criam consequências desagradáveis, né? Por quê? Porque raramente a gente responde da mente consciente. As nossas respostas quase sempre são condicionadas pelo nosso corpo causal, né? A gente responde, né? Não absolutamente conscientemente, né, mas instintivamente, mecanicamente. Então, o objetivo é esse, né, desenvolver esse autoconhecimento na nossa mente consciente e gradualmente cultivar e desenvolver vassanas na mente subconsciente que sejam absolutamente em harmonia com o conhecimento que eu tenho na minha mente consciente, né?
Caso contrário, a nossa vida e o nosso conhecimento não estarão alinhados e a gente vai se sentir, né, um pouco estranho. Assim, por quê? Por quê? Por quê? O Vedanta, ele simplesmente elabora e apresenta lógica que explica tudo, né? Por quê? Por quê? Porque esse conhecimento não desenvolveu raízes na sua mente subconsciente, na sua mente inconsciente. E, portanto, o conhecimento que eu tenho a nível consciente tem que penetrar dentro da minha mente inconsciente para transformar a minha personalidade, ok? Por que a personalidade? Eu estou editando essas passagens aqui. Por que a personalidade? A gente responde aos estímulos, né, do mundo, né, os estímulos, os parábadas, na medida que eles surgem, a gente responde através deste centro, né, pensamento, objeto que é idêntico ao pensamento a respeito do objeto, e produz uma emoção, né? Essa emoção irá produzir, irá criar uma energia de resposta que é carregada de uma emoção, né? Ela move, ela nos move. A emoção é aquilo que nos move energeticamente para oferecer uma resposta, né? Então, a nossa personalidade emocional, como o Swami Paramarthananda frequentemente apresenta, né? Ela precisa ser purificada e transformada, porque é ela que responde aos estímulos do dia a dia, porque tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Então, a personalidade emocional, ela precisa ser transformada na medida que esse conhecimento desenvolve raízes, né, na mente inconsciente. De modo que, quando eu falo que esse autoconhecimento ele precisa estar devidamente depositado na mente inconsciente ou subconsciente ou no corpo causal, e aí eu muito frequentemente eu digo, porque aí ele é um conhecimento sempre pronto, né, a seu serviço assim que você precise dele. Você precisa de um conhecimento sempre pronto, sempre presente, porque o conhecimento é bom quando ele é sempre presente. E para ele estar sempre presente, ele precisa estar na mente subconsciente, de modo que as nossas respostas sejam condicionadas por esse conhecimento espiritual que ocupa o nosso corpo causal, né? As vasanas lá, ó, são vasanas, ó, de conhecimento, de autoconhecimento, não são vasanas de autoignorância na mente causal e vasanas de autoconhecimento na minha mente consciente, né? Na mente sutil, né? Não, eu quero que ambas, né, o corpo sutil e o corpo causal, ambos estejam purificados por este conhecimento espiritual que nos foi revelado. Você entende, Alexandre? E aqui o Swami tem uma analogia que eu acho muito bacana, ele dá o exemplo do chá ou do café, né? Você ouve, você passa pelo Shravana, você ouve os ensinamentos, né? Aí você sabe que existem dúvidas envolvidas com tudo aquilo, aí você começa a tentar resolver essas dúvidas, você vai resolvendo com a ajuda ou não de um professor, participando das aulas, e aí você tem um conhecimento que é livre de dúvidas. Aí você fala, tudo bem, minha missão foi cumprida, eu tenho um conhecimento livre de dúvidas. Aí o Swami diz assim, não, mas não é bem assim. Depois você precisa que este conhecimento livre de dúvidas, né, ele penetre no corpo causal. E como é que você vai fazendo isso? Misturando, mexendo, internalizando. A palavra internalização, internalizando. Aí o Swami, com a brilhanteza, né, dessas analogias, não sei se são. Muitas dessas analogias foram, né, desenvolvidas por ele, algumas vêm já da nossa tradição. Você tem o café ou o chá e tem o açúcar. A pessoa bota, 2 xícaras de açúcar para mim, botou o açúcar no café do Marcelo. Aí o Marcelo fala, ó, tá azedo ainda, bota mais 2. Aí a pessoa bota mais 2. Tá azedo, bota mais 2, bota mais 2, né?
Então, não é uma questão de botar mais açúcar, é o quê? Mexer o açúcar dentro do café para que ele seja absorvido, internalizado, né, em todo o café. Então, o Nididhyasana é simplesmente misturar os ensinamentos de modo que eles penetrem a nossa mente subconsciente também, tá? Portanto, o que é necessário, não é necessário adicionar mais açúcar. Isso aqui, né, é uma analogia bacana, porque as pessoas, às vezes, elas fazem muito Shravana, fazem Manana também, mas não fazem o Nididhyasana. O Nididhyasana é misturar o café. É o segundo estágio da meditação vedântica, que não é o Upasana, mas é chamado de Nididhyasana, que a gente vai compreender muito claramente a partir do capítulo 6, tá? Então, não é necessário, as pessoas pensam assim, não, não está rolando, mas eu gosto, é música para os meus ouvidos e eu vou continuar fazendo Shravana em vida inteira, entendeu? Mas é como açúcar, não importa, você pode colocar mais, né? Ouvir, Shravana, 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 mas se você não começar a misturar ou não começar a assimilar e internalizar esses ensinamentos, né? Então, a transformação da personalidade emocional, da vida do indivíduo não ocorre, né? Porque isso precisa ser internalizado, né? E neste ponto, não é a questão de mais Shravana, mais Shravana, mais Shravana, mais Shravana. Façam o dever de casa, como eu constantemente, frequentemente digo, né? Não basta simplesmente ouvir 4 horas de Vedanta no final de semana. Krishna fala nesses versos, né, brevemente, sobre os passos iniciais da meditação. É, são são menos relevantes, a postura, como sentar, o ambiente, né, uma atmosfera, existe um monte de coisas não essenciais, mas não por isso não importantes, dependendo do nível, do estágio de cada um de nós, né? Tudo pode ser importante ou muito relevante, ou menos relevante, ou irrelevante em alguns casos. Então, nós sabemos que a condição da mente e a condição da respiração estão interligadas. Se você regula a respiração de modo que ela se torne muito tranquila, a mente também se torna tranquila, né? É por isso que na Índia, antes de você fazer o Vipassana, você faz alguns pujas, né? Através de algumas repetições de mantras e isso e aquilo, porque isso ajuda, né, a acalmar a respiração e, portanto, a mente, né, o intelecto estará mais pronto para fazer, mais propício para fazer esta meditação, né, o pranayama. Eu quero que minha mente permaneça quieta, não pulando, seguindo, né, enganjando os pensamentos, as emoções, sensações. Eu quero uma mente realmente, né, tranquilizada, pacificada. Eu quero a minha mente como um princípio, testemunha experiencial, né, que percebe, né, esses movimentos, mas não se identifica com os mesmos, né, de tal modo que os movimentos vão cessando, cessando. Por quê? Eu estou fazendo o pranayama, observando a respiração, e aí minha mente está ficando tranquila. Eu expliquei para vocês, eu citei para vocês que no meu processo eu não sabia, não tinha compreensão do Yana Yoga, do Vedanta, eu segui as meditações, né, do meu primeiro guru, né, depois outros gurus, e pranayama foi uma sadhana importante, e no estágio final desse processo, eu fiquei surpreso quando eu me encontrei em situações, né, nas quais a minha respiração parava, porque através
da meditação, né? Não estava trabalhando pranayama. Pranayama eu trabalhei muitos anos antes, para acalmar a mente. Ali eu estava trabalhando direto com a mente, colocando a mente focada num senso eu sou, eu existo como consciência, né? Eu sou, eu existo como consciência, a famosa meditação proposta por Swami, não, por Nisargadatta Maharaj, que eu costumo dizer, é muito sutil, é difícil, não todo mundo clica para aquela meditação, mas é uma das meditações mais potentes que existe, né? Então, eu citei para vocês na aula passada que ocorreu para mim, né, que a minha, trabalhando diretamente na mente, a respiração para, e aí eu fiquei meio surpreso, né? E só mais tarde, né, eu compreendi que se tratava de um fenômeno comum entre os yogis, né? Ou você trabalha o corpo físico é integrado com o sistema prânico e com a mente, né? Então, são os três koshas, né? O kosha físico, o kosha prânico e o kosha mental, né? Que nesses ensinamentos são divididos, né? Com emocional e intelectual, né? Mas nós temos esse organismo, né? Corpo-mente, que é totalmente integrado. Então, há quem precise trabalhar no físico através das asanas sugeridas, né, nos Yoga Sutras, né, que servem um propósito de, trabalhando o físico, os pranas relaxam e a mente relaxa, e né, aqui e ali as pessoas, né, começam a ter uma experiência de pacificação mental e emocional, né? Que é um estágio inicial, muito embora a grande maioria das pessoas pensem que até mesmo as asanas possam ser um fim por si mesmas, né? O que não é. Então, tudo isso nós veremos no próximo capítulo que aborda a meditação. Ok. Então, os dois últimos versos desse capítulo 5, tendo restringido os órgãos dos sentidos, a mente e o intelecto, livre do desejo, livre do medo e da raiva, e com a liberação, né, moksha, o autoconhecimento como o objetivo supremo da minha vida, aquele que medita torna-se liberado de uma vez para sempre, né? Então, aqui ele está falando, neste ponto aqui, ele está falando sobre a liberação, como o Yanapala, né? o Passanapala, o resultado desta meditação, o resultado do autoconhecimento, né? E ele está apresentando um verso com ambos os conceitos, né? Como fazer, né? O meio pramana para obter, né? Esta libertação e o autoconhecimento, e aqui ele é apresentado mais uma vez como pranayama, restringindo os órgãos dos sentidos, a mente e o intelecto, né? A disciplina, né? Ele é apresentado como as disciplinas como um todo, né? E não exatamente como o pranayama, os prana, mas aqui ele está abordando o processo, né, de preparação espiritual como um processo de regulação e restrição e disciplina dos órgãos dos sentidos, da mente, do intelecto, dos pranas, né? O indivíduo vai purificar de tal modo que as vasanas, né, elas sejam livres daquela dominância por desejos e aversões, quereres e não quereres, ragas e dveshas, né? Atrações e repulsões que perturbam a mente, né, que causam sofrimento, causam a doença do samsara, como apresentado neste verso, né? Ele purificou as suas vasanas, agora já não produzem esta energia de atração e repulsão a respeito dos objetos do mundo, né? E aí o medo, né? O medo da vida, o medo da morte, a raiva e os demais desejos e as demais emoções perturbadoras, né, que compõem, que configuram, né, o que nós denominamos a doença do samsara, elas vão embora e o indivíduo é liberado, né,
o indivíduo ele obteve, ele chegou na conclusão que a libertação, a liberação é o meu objetivo supremo, né? E a certeza, a convicção, a confiança nas Escrituras que o diz que este sim é um meio válido, né? Pois aquele que medita, né, em seu devido momento, é, chegará a esta libertação, né? Então, esta meditação apresentada neste verso, mais uma vez, ela é uma meditação de preparação, ela é uma meditação referente ao D das disciplinas, que também é um esforço espiritual, né, de regular, disciplinar e purificar o complexo corpo-mente, né? Controlando o quê? Os órgãos de ações, das ações, os órgãos de recepções, né? A mente como um todo, né? Os meus desejos e medos, né? E os sentimentos decorrentes, né? De uma mente não purificada precisam ser observadas, vigilância, né? Observação, né? De tudo isso, né? De modo que a gente possa conectar os pontos, né? Entre a minha condição atual e os meus esforços, a minha conduta de vida, etc., né? Eu me lembro que a libertação, moksha, o autoconhecimento é o objetivo supremo, é o meu objetivo, e eu tenho a confiança de que este processo de preparação mental irá produzir indiretamente a minha libertação, e eu serei libertado para sempre, porém, essas meditações, elas não produzem a libertação diretamente. Nós conhecemos, sabemos, né? Jamais espere que o Passana, a dhyana, ou meditação, possa produzir o autoconhecimento e moksha, né? Mas ainda assim, nós aqui e ali, nós sabemos e vemos, né, que esses esforços intermediários, eles produzem indiretamente, significando o quê? Produzem as condições necessárias para que eu possa assimilar e internalizar o autoconhecimento, né? O último verso, conhecendo-me como recebedor de rituais e austeridades, eu, eu que sou o supremo Lorde deste universo e de outros mundos, né, de todos os outros desejos, universo, e que desejo bem para todos os seres, você irá alcançar a paz, né? Então, aqui a conclusão deste verso, né, o verso para o indivíduo que purificou ao ponto de compreender, né, o Lorde Ishvara, né, como aquele que recebe os nossos esforços espirituais, as nossas austeridades, né, as nossas determinações, né, de vencer essa batalha contra essa ignorância cósmica universal, né? Então, ele aponta para esses indivíduos, esses sadhakas, né, que já conhecem, né, já sabem que todos os meus rituais, pujas, né, esforços espirituais, eles estão sendo dedicados ao Criador, o Lorde do Universo, né? Aquele que está ali como o sistema, né? E que está ali recebendo as nossas ações e nos dando de volta os nossos parábadas, de acordo com esta equação, né? Essa equação kármica que é extremamente complexa e impossível de ser visualizado ou compreendido em sua integridade pelo intelecto humano, né? Então, mas o indivíduo ele sabe, né? Tudo que eu faço com dedicação ao Lorde, porque eu sei que o resultado que eu quero é o resultado supremo, mas o Lorde é aquele que irá, né, produzir esse resultado de acordo com o meu karma, né? Eu sei que o Lorde é o supremo, né? É o supremo ordeiro, né? Ordenador, né? Que rege este mundo e todos os outros mundos, né? E eu confio que o Lorde, o Criador, né? O supremo, essa suprema inteligência, ela deseja o bem de todos os seres, né? Então, esta também já é uma colocação um pouco assim, né? O Lorde deseja o bem de todos os seres, né? Esse conceito de que o Criador, né? O Ishvara, né? É por amor e ele quer o bem de todos nós, né? Eu prefiro não comentar, né?
ele deseja o bem, né? Ele jogou, ele lançou essas escrituras, ele só pode realmente desejar que a gente faça bom uso de tudo isso. Ele compreendeu que o Jiva Atma, esses seres vivos, né, inteligentes, né, com essa capacidade intelectual de escolha e de processamento de experiências, né, ele não consegue sair desta problemática de sofrimento espiritual sem, né, as escrituras. Então, eles nos lançam essas escrituras do Gita e todos os outros Upanishads. É uma indicação que ele quer, ele gostaria que todos os alunos da vida, né, todos os seres vivos, inteligentes, cresçam, né? Mas ainda assim, ele sendo o sistema, ele não tem nenhum envolvimento sentimental que possamos dizer, ele é por amor, ele nos ama. Não, ele simplesmente, né, ele apresenta este mundo com base ao corpo macrocósmico, as vasanas de todo o universo, de todos os jivas, né? E ele está sempre ali, né? Reformulando, né? Os parábadas de acordo com os nossos karmas, né? E gradualmente esperando que os Jiva-Atmas cresçam, entrem em contato com as escrituras, né? Façam esse esforço de preparação, de assimilação e alcancem a paz, né? Propósito deste universo aparente. Então, aqui tem mais um pouco de repetição deste conceito, retirando os órgãos dos sentidos. Enquanto nós estivermos sofrendo de sentimentos e emoções perturbadoras, tal quais, né, a irritação, expectativa, desejo, aversão, raiva, né, frustração, depressão, né, enquanto esses sentimentos, né, que constituem o que nós chamamos de a doença do samsara, ou o sofrimento psicológico humano, enquanto eles estiverem dominando nossas mentes, né, nós estaremos queimando por dentro. Portanto, o Lord Krishna nos diz, livre-se de todas essas emoções negativas, internas, né, purifique, né, fazendo como, né? Esse esforço espiritual que passa pelos upassanas, as sadhanas, ou as meditações de purificação. Até que o meditador compreenda, né, que o único desejo que conta é o desejo pela libertação do samsara, como revelado nas escrituras. Se uma pessoa permanece focada neste desejo, mumukshutva, né, ela permanece seriamente, sistematicamente, constantemente, consistentemente, né, fazendo esse trabalho até o fim, né, mais cedo ou mais tarde este ensino será assimilado, internalizado na mente subconsciente e irá transformar, assim, a personalidade e a vida do indivíduo. Portanto, qual é o objetivo da meditação? Krishna diz, o recebedor de rituais e austeridade sou eu, o Criador Supremo, a inteligência suprema de todos os universos, de todos os mundos. Saiba que você, quando medita, você medita em mim, né? A meditação final é a meditação no Lord. Chegamos no Vedanta, a gente precisa compreender que a meditação sempre envolve um objeto de meditação. Tá? Eu, não sabendo disso, eu meditei em diversos, né, utilizando diversos objetos de meditação, e entre eles, né, os pranas, né, através dos pranayamas, através do vipassana, né? Mas quando nós chegamos no Vedanta, nós compreendemos que sem a religiosidade, a espiritualidade é quase que impossível, né? Ela é praticamente impossível.
Então, qualquer que seja a meditação, ela necessita um objeto de meditação, e esse objeto de meditação precisa ser visto como um símbolo do Criador, símbolo dessa inteligência suprema. Então, não existe problema nenhum em fazer o pranayama, Marcelo, ou fazer o vipassana, desde que você compreenda que os pranas também é um grande símbolo do Criador, né? Os pranas, né, essas inteligências, esses áreas inteligentes, eles são os símbolos tão grandes do Criador, né, que as pessoas pensam que seja realmente o milagre da vida, porque elas observam que um corpo ainda vivo ainda está com fluxo de entrada e saída dos pranas que está mantendo vivo este corpo físico, né? Aí tem um momento que o ar inteligente sai e não volta mais. Aí nós, né, observamos aqui, dizemos assim, não, ele perdeu a vida porque ele perdeu os pranas. Então, o prana é a vida, né? E a vida é a criação de Ishvara. Então, os pranas, eles são muito frequentemente vistos como um grande símbolo, né, do Criador, aquilo que dá a vida, o sopro da vida, né? Que colocou a vida na matéria, né? São os pranas, né? Então, quando nós chegamos no Vedanta, nós precisamos, né, transformar a atitude nossa, nossa visão, a compreensão a respeito de meditação e converter esses objetos de meditação em símbolos de Ishvara, né, para que mais tarde eles possam ser convertidos em símbolo de Brahman, em símbolos da minha real natureza, né, que seria meditar sobre Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman, né? Saiba que você está meditando sobre mim mesmo, qualquer que seja o seu objeto de meditação, qualquer que seja o símbolo, esse símbolo se refere a eu, o Lorde deste universo, manifesto como puro sattva, pura inteligência, puro conhecimento, mas fundamentalmente eu sou Brahman. Esta é a natureza de Ishvara, né? Que é a natureza também do Jiva-Atma. E onde está situado este Brahman? Né? Ele está situado em todos os seres. Não pense que ele está situado, né, somente nos templos ou aqui e ali, né? E não pense que o Senhor esteja sentado em outro lugar que não seja aqui, né? Então, aqui, primeiro que ele é todo pervasivo, né? Ele penetra, pervade, permeia tudo, né? Ele é o substrato desta ordem aparente, né? Então, não existe aonde ele não esteja, né? Então, onde quer você esteja, você está no âmbito, né, de Brahman, no âmbito de Ishvara, né? E você vai obter esta libertação, este autoconhecimento, este moksha, meditando neste princípio, né? Até que a sua meditação seja a mais profunda possível. Você está meditando sobre o Om, né? Sobre o substrato de Ishvara Jiva Jagata, né? Que é a meditação mais profunda, Nirguna Brahman, e você alcançará a paz mental, a paz de espírito, a paz mental, a pacificação total. Você alcançará isso nesta vida, enquanto encarnado, e você será dito um Jivan Mukta, liberado enquanto encarnado, e de uma vez deixado esse corpo físico, você receberá um status, né, irrelevante de um ponto de vista, né, de status, né, que é o Videha Mukta, Videha Mukti, né? Videha Mukti é aquele que encerrou os ciclos de mais renascimentos, né? Então, é a dissolução da alma individual não encarnada, porque se nós deixamos uma encarnação, mas se nós deixamos uma encarnação com um corpo causal ainda repleto de desejos e aversões, de quereres e não quereres, né? De desejos e medos, né? Então, esse corpo de vasanas irá, sim, produzir um outro instrumento para dar continuidade a este processo. Agora, imagine um corpo sutil purificado através de toda a assimilação e internalização desses conhecimentos espirituais, ao ponto de que os ragas e dveshas, né, os quereres e não quereres, né,
as atrações e repulsões, elas desaparecem, né? Ela se torna uma mente tão pura, né? Tão equânime, que vê tudo simplesmente como Brahman, né? E este indivíduo já não tem mais energia para produzir um outro instrumento de experiência. Instrumento de experiência é para dar continuidade na dualidade ao processo de experiência para obter mais sabedoria. Você obteve a sabedoria. Essa sabedoria, uma vez obtida, ela queima, ela fuzila, ela destrói essas vasanas, pois elas são todas fundadas na auto-ignorância, né? Então, o Videhamukti é simplesmente o fim do ciclo de renascimentos. Assim termina o quinto capítulo, é a essência, que é a essência dos Upanishads. É importante que nós saibamos que o Bhagavad Gita, né, é a essência dos Upanishads, é a essência dos Vedas, né? Esse capítulo 5 é uma essência dos Upanishads porque trata principalmente sobre Yani Yoga e né, as sadhanas para obter o Yani Yoga e os frutos deste autoconhecimento. Então, esse capítulo 5 é dito ser a essência dos Upanishads, dos conceitos gerais, né? Da essência dos conceitos, né? Dos aspectos dos Upanishads, né? Que trata sobre o conhecimento eu sou Brahman e os frutos, né? As disciplinas preparatórias, né? Na forma desse diálogo maravilhoso entre Krishna e Arjuna, né? Então, os Vedas nada mais o Bhagavad Gita é a essência dos Vedas e esse capítulo 5 é a essência dos ensinamentos upanishádicos, ok? Então, nós fazemos uma pausa e nós entramos para ver o resumo de tudo isso, né? Para concluir em 1 hora, para que amanhã nós possamos entrar no capítulo 6, que é realmente, como o Marcelo disse, né? Vai ser perigoso, né? Porque pode incomodar algumas pessoas. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa.
E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.